A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho para você. O que a Bíblia diz sobre os dinossauros e o que não diz? Se esqueletos de dinossauros estão expostos em museus de história natural, inclusive no Brasil, e se até os estúdios da Disney construíram histórias de sucesso em torno dos monstros, que inspiram fascínio e terror, por que não há menção a répteis gigantes nas histórias bíblicas? Os cientistas dizem que eles governavam a Terra. A resposta novamente passa pelo debate entre evolucionistas que seguem Darwin e criacionistas que buscam respostas na palavra de Deus. Mas existe uma conexão entre ciência e fé, para entender esses fenômenos pré-históricos? Em termos paleontológicos, os dinossauros foram os Oreis do Mesozoico, que durou de 2,8 milhões a 65 milhões de anos. Mas a diferença entre a afirmação de astrônomos e geólogos, de que a Terra nasceu há bilhões de anos, e a teoria mais ortodoxa da criação, segundo a qual a vida apareceu na Terra há apenas 6.000 anos. Muitos intérpretes bíblicos não acreditam que seja possível permanecer fiel à Bíblia, e ao mesmo tempo acreditar em um mundo pré-histórico. Porém, para o teólogo e linguista Luiz Saião, a questão da criação depende do posicionamento do pesquisador. Os fundamentalistas argumentam que a Terra é muito nova, mas o texto bíblico do Gênesis não requer uma leitura literal. A Terra pode ser muito mais antiga porque a interpretação do Gênesis é baseada em uma estrutura literária, não em uma cronologia literal, diz ele. O Dr. Russell Shedd, doutor em teologia, acredita que, embora não haja referências específicas na Bíblia a um mundo pré-histórico, as evidências de que o universo e a Terra são muito antigos, podem apontar para a ocorrência de vários desastres pré-históricos, que não são mencionados no texto sagrado. Tem uma ideia de que depois que Deus criou o mundo, Satanás e seus anjos caíram. Se a ciência está certa em dizer que o mundo tem bilhões de anos, então o que aconteceu antes do cataclismo, que a Terra era sem forma e vazia, se encaixa nesse bilhão de anos. Neste caso, a rebelião de Satanás destruiu a criação pré-histórica. Deve-se notar que Isaías diz que Deus não criou a Terra no caos e vazia, que Gênesis diz que ela se tornou. Uma das razões pelas quais a Bíblia não menciona a palavra dinossauro, é que a ciência não usou o nome até 1800, por meio do britânico Richard Owen, que significa, em grego, o lagarto terrível. No entanto, a literatura antiga costuma falar sobre dragões, cuja descrição é muito semelhante ao lagarto que os cientistas chamam de tiranossauro. Segundo Luiz Saião, o caso dos grandes animais bíblicos merece destaque. Além dos monstros marinhos do Salmo, o Antigo Testamento fala de bestas gigantescas que ainda não foram identificadas, como Leviatã. Para os especialistas liberais, eles são mitos; para os conservadores, o hipopótamo, o crocodilo e a baleia estão poeticamente descritos. No entanto, uma terceira interpretação sugere que se trata de enormes animais desconhecidos, possivelmente dinossauros. A existência de dinossauros no passado não põe em causa a Bíblia, garante. Russell Shedd é mais reservado. Acho que não encontramos qualquer referência a dinossauros na Bíblia. Leviatã parece ser um monstro marinho que não se enquadra no perfil de um dinossauro, enquanto Behemoth parece ser um hipopótamo. No entanto, Shedd não descarta a existência de lagartos monstruosos que dominaram a Terra e desapareceram misteriosamente. E para os que acreditam na história bíblica, temos duas opções: os dinossauros existiam antes, ou entre esta recriação e o dilúvio. Um bom número de criacionistas defende esta última hipótese, acreditando que os dinossauros coexistiram com os humanos. Luiz Saião afirma que os criacionistas que reconhecem a existência dos dinossauros, afirmam que os humanos viveram com eles. E ele se apega à teoria de que monstros bíblicos podem ter inspirado o Jurassic Park e o de Hollywood, que apresenta dinossauros ao lado de humanos, mostrando que a conexão é popular na imaginação. Os animais mencionados na Bíblia eram muito fortes e assustavam a todos. Agora, muitos animais já foram extintos na história da humanidade, não apenas os dinossauros. Segundo Saião, não há por que criar um conflito entre ciência e fé.
A única questão séria que se discute é a datação, porque a maioria dos cientistas entende que os dinossauros viveram há milhões de anos. Um mito quase universal do dragão, que em muitas culturas foi retratado com o homem. É impossível para tantos povos do mundo pensar em um terrível lagarto que nunca existiu. Mesmo que a imaginação humana existisse, deve ter tido algum tipo de fator motivador. Além disso, hoje temos algumas espécies de aves muito parecidas com o Velociraptor e também com o dragão de Komodo, que são verdadeiros dinossauros vivos, finaliza Sayão. Para o cientista americano Kenneth Hahn, o fato de a ciência dizer que os répteis gigantes eram herbívoros se encaixa perfeitamente com a criação original do Éden, onde não havia carnívoros. Hahn afirma que os dinossauros faziam parte dos animais que Deus criou no sexto dia e nos lembra que não havia morte naquela época porque era um mundo inofensivo, onde Adão e Eva e os animais, incluindo os dinossauros, viviam perfeitamente, em harmonia, só comiam folhas. Segundo o escritor criacionista, a queda do homem, e não a de Satanás, foi a responsável pela quebra da harmonia, transformando os dinossauros em animais selvagens hostis à humanidade. O mundo, que já foi maravilhoso, começou a sofrer com a maldição do Criador. Ao contrário da ciência, que relaciona a extinção dos dinossauros ao impacto de um enorme asteroide na Terra, que destruiu toda a vegetação do planeta e causou a fome de muitas espécies, Kenneth Hahn acredita que os dinossauros morreram por causa do efeito do pecado. O autor também rejeita a hipótese de que os dinossauros se perderam nas águas do dilúvio porque eram grandes demais para caber na arca. Ele acredita que não havia muitos dinossauros na época de Noé, mas provavelmente Deus enviou alguns jovens dinossauros na arca, razão pela qual a Bíblia provavelmente mencionou os terríveis animais das civilizações pós-dilúvio. Ainda hoje recorda espécimes com características pré-históricas, como o monstro do Lago Ness, na Escócia, com pescoço e cabeça de Elasmosaurus, e o dragão de Komodo das florestas da Indonésia. Hahn acredita que a preservação dos fósseis pode ser explicada pelo fato de a maioria dos animais ter ficado coberta por toneladas de lama durante o dilúvio. Sempre questionando os darwinistas, Hahn contesta a afirmação de que os dinossauros evoluíram dos anfíbios, observando que nenhum fóssil de animais, nesse estágio de transformação, jamais foi encontrado. Os evolucionistas dizem que os anfíbios evoluíram para dinossauros ao longo de milhões de anos. Mas onde estão os fósseis que são parte dinossauro e outra coisa? Não existe em lugar nenhum. Os museus têm 100% de fósseis de dinossauros, diz ele. Russell Shedd confirma isso, achando estranho que os darwinistas não tenham uma explicação para a falta de elementos vivos nos espaços intersticiais. Como explicar um olho que evoluiu gradualmente ao longo de milhões de anos, quando era inútil? Até que não pudesse funcionar como um olho ou como explicar o aparecimento de pássaros voadores que evoluíram de peixes? É preciso muita fé, diz ironicamente. Sobre o encontro com os evolucionistas, Kenneth Hahn é cético, lembrando que paleontólogos encontraram dinossauros mortos e seus ossos não apresentam sinais de idade. Para ele, não há evidências de que o mundo e os fósseis têm milhões de anos. Ossos são encontrados aqui e ali, e os evolucionistas tentam adaptar essa história ao seu ponto de vista. Mas se a Bíblia estiver correta, e está, então os dinossauros estão incluídos na história da criação do Gênesis, e devem ter vivido no período abrangidos pelo texto bíblico, diz o especialista norte-americano. Você tem gostado do conteúdo do canal? Então deixe seu gostei. Seu comentário também é muito importante para nós. E não se esqueça de inscrever-se no canal.